Na França, uma comitiva de 35 empresários brasileiros foi recebida pelo presidente do país, Emmanuel Macron, que afirmou que apoia a entrada do Brasil na OCDE. O ex-governador de São Paulo, João Dória, estava presente e fez um balanço sobre esse encontro. Acompanhe. Diante de uma pergunta formulada pelo ex-ministro Luiz Fernando Furlan e atual chairman do LEAD, do Grupo de Líderes Empresariais, sobre a participação do Brasil na OCDE, qual a posição da França, se sim ou não, se apoiava ou não, ele foi taxativo. Sim, apoiamos e ainda justificou. Eu nunca havia lido, visto ou ouvido qualquer manifestação de um líder com a envergadura do presidente Macron na União Europeia, favoravelmente ao ingresso do Brasil na OCDE, como nós ouvimos no almoço hoje no Palácio Élysée do presidente Macron. A entrevista de João Dória ao repórter Daniel Lian, que está na Europa. De volta a Brasília, o Supremo Tribunal Federal decide que condenados por júri popular em casos de homicídio devem ser presos imediatamente. Repórter Janaína Camelo com as informações do Judiciário. A decisão foi bem dividida, não é isso, Janaína? Pois é, Tiago, os 11 ministros aqui da Corte se dividiram em 3 posicionamentos diferentes, mas prevaleceu o voto do ministro relator, que é o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, pela condenação, pela prisão imediata do réu logo após a condenação pelo Tribunal de Júri, entendendo que a execução da pena imediata não fere princípios constitucionais. O ministro ele foi acompanhado pela maioria ali do plenário, como por exemplo os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Nunes Marques, André Mendonça e também o ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai ouvir um trechinho do que ele falou mais cedo. Se faz o júri, o homicida é condenado pelos jurados e ele sai pela porta da frente com a família da vítima, com as testemunhas, com os jurados, com o promotor. Ora, qual a tranquilidade dos jurados, principalmente em cidades menores, de atuar para condenar, sabendo que vai encontrar, no mesmo dia em que condenaram um homicida, vai encontrá-lo no supermercado, no bar. Veja, não é possível que essa situação continue. Pois é, um dos votos divergentes, Tiago, foi do ministro Edson Fachin, entendendo aí que deve prevalecer a execução imediata de pena a partir de 15 anos de condenação pelo Tribunal de Júri, como ficou estabelecido até no pacote anticrime ali que alterou a lei penal em 2019. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, que até sugeriu aí, foi acatado pelo ministro Fachin nessa linha, nessa terceira corrente, foram 3 correntes, né? De que a execução imediata deve acontecer em casos de feminicídio. Ontem, esse julgamento ele começou ontem, foi concluído hoje. Ontem, quem abriu aí o voto divergente foi o decano, foi o ministro decano Gilmar Mendes, entendendo aí que, embora a Constituição reconheça a soberania dos vereditos do Tribunal de Júri, essa soberania ela não é absoluta e ele, inclusive, disse que as decisões dos jurados podem ser revistas em instâncias superiores e que a execução da prisão aí, que a execução da pena imediata pode se ferir aí o princípio da presunção de inocência. O ministro ele foi acompanhado por outro. O ministro ele hoje, na verdade, na sessão de hoje aí ele deu outras alternativas, como por exemplo a prisão preventiva e a prisão provisória mesmo. E a gente vai ouvir um trechinho do que ele disse. A única questão que eu coloco é que em tais casos, ao invés de decretarmos automaticamente a prisão, o faríamos pela via da prisão preventiva. E é curioso que a própria lei andou um pouco nesse sentido. Então, tendo a maioria ali acompanhando o voto do relator, o Supremo então definiu a seguinte tese, Tiago. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. O caso concreto que levou a esse julgamento aqui no Supremo foi um recurso apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra uma decisão do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que colocou em liberdade aí um condenado pelo Tribunal do Júri por feminicídio. Tiago.
O Supremo dá essa resposta depois de ser provocado. Janaína Camelo com as informações do Judiciário. Bom, Cristiano Vilela, para traduzir o que o Supremo decidiu hoje, de uma certa maneira é algo que ameniza a sensação de impunidade ou não? Olha, existe um interesse do cidadão evidente para que após os julgamentos você tenha o imediato cumprimento de pena. O que eu vejo que é importante a gente observar é que você tem limites para isso no próprio texto constitucional. Eu vejo que o voto do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele foi muito bom nesse sentido, no sentido de colocar claramente que, existindo limitações constitucionais, essa análise acerca da periculosidade ou não daquele condenado, ela deve ser feita pelo juiz do processo e existem instrumentos legais processuais para isso. Eu vejo que a medida ela pode muitas vezes ganhar muitos likes e muitas curtidas por parte de uma parte expressiva da sociedade que não aguenta mais a impunidade. Mas é importante que a gente siga sempre o texto constitucional. Pois é, Dora, o Vilela traz a questão técnica, né? Mas a opinião pública muitas vezes pressiona, né? Por mais que isso não seja, entre aspas, corretamente do ponto de vista técnico, né? Pois é, mas os desejos da população nem sempre são desejos que levam a soluções mais corretas, soluções mais ponderadas. A gente tem vários exemplos da história em que o clamor popular não nos leva à justiça, a questões mais ponderadas. Então, estou com Vilela. Isso aí pode render muitos likes, como se diz hoje, mas o importante é a questão concreta. O que é concreto corretamente? E aí, isso diz respeito à justiça e só.